Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje eu vou mostrar para vocês o top 5 drones bons e baratos para o ano de 2022. Todos os drones que eu vou apresentar foi feito aqui os testes por mim e baseado nos testes, nos resultados que eles apresentaram, eu estou fazendo esse top 5 aqui. Eu vou falar aqui os valores em dólar para não falar em real. Por quê? Porque como o dólar varia bastante, se eu passar o valor para vocês aqui em real, o valor hoje pode ser um, mas daqui um mês, ou 2, ou 3 meses, o valor pode ser outro, tá? O valor pode mudar, para mais ou para menos. Então, eu falando o valor para vocês aqui em dólar, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, é só você fazer a conversão aí para o valor do dólar do dia, para você saber quanto que o produto vai estar custando. Então vamos lá, na quinta posição é o HRH14. É esse pequeno notável aqui, olha o tamanhozinho dele. É um dronezinho que está custando aí aproximadamente 67 dólares e 99 cents. Então, esse drone aqui é um dronezinho baratinho para quem está começando um hobby e quer gastar pouquinho. Ele tem GPS, ele tem aqui embaixo uma câmerazinha de fluxo óptico para poder ajudar na estabilidade. O tempo de voo dele é de aproximadamente aí 10 minutos e a distância máxima que ele consegue chegar nos meus testes foi de aproximadamente 370 metros. Não foi aquele FPV fluido, mas ele chegou aí a 370 metros, tá? Então, para quem está começando, é um drone bem legal que eu indico bastante. Tem câmerazinha aqui, ó, de servo mecânico, tá ok? Então, esse aqui é a quinta posição. Só lembrando que tem um motorzinhos aqui, ó, Coros, tá? Então são motores escovados. Então, quando você for realizar o voo, é só tomar cuidado para não superaquecer demais, para o motor não vir a queimar. Usou uma bateria, espere esfriar para a segunda bateria você poder utilizar, beleza? Então, o HRH14 é a quinta posição. A quarta posição, aí já começa a aumentar um pouco de tamanho, que é o Night Devil 2003. Quem ainda não viu os testes desse drone, dá uma passadinha aqui que tá top show. Esse drone aqui é um pouquinho maior que o outro, não tem algumas funções, que o outro ele tem. E no caso que ele não tem a câmerazinha de servo mecânico, tá? Então você tem que ajustar aqui manualmente, mas na entrega da estabilidade dele, eu senti melhor confiança nesse do que no outro. Por ser um drone um pouco maior, então ele demonstra ter um pouco mais aí de estabilidade no ar. Também foi um pouquinho mais, um pouquinho menos longe do que o outro, Foi mais perto, digamos assim. Foi a 252 metros de distância, com tempo de voo de aproximadamente também de 10 minutos. O valor que está custando aqui é de 54 dólares, tá? Aproximadamente 55 dólares, tá? Na data da gravação desse vídeo. Ele também tem aqui, ó, motorzinhos Coros, tá? Também são motores escovados, então você também tem que ter o mesmo cuidado com esse drone aqui, da mesma forma que você vai ter aí com o HRH14. Nenhum dos dois drones tem entrada para cartão de memória, e esse aqui tem a câmerazinha aqui embaixo, ó, de fluxo óptico também para poder ajudar na estabilidade, além aí do seu GPS, tá ok? Então, essa aqui é a quarta posição, o Night Devil 2003. Lembra muito aqui é a China E520, Porque a versão não é a China E520, é a E520S, porque ele tem GPS. Então, bonitão pra caramba, ó. Ok? Então, a terceira posição, aí já começa a mudar de nível, meus amigos. Aqui, ó, aí já entra o KF-102, que é a terceira posição. Muita gente tem gostado desse drone, outras não, tá? Tem algumas particularidades, mas a grosso modo é um drone legal para você iniciar no hobby aí, para você curtir um drone custando barato. Ele tem aqui os motorzinhos brushless, ó, tem os motores brushless, é um motor mais resistente, durável, tá? Tem também aqui um gimbalzinho de 2 eixos, tá? Então já tem estabilização aqui, ó, de imagem. Então tem um gimbal aqui de 2 eixos. Tem também a entrada para cartão de memória, que fica aqui nessa lateral, tá ok? Então você consegue gravar seus vídeos aí
e consegue ter uma melhor qualidade, porque os outros dois drones não tem, esse aqui já tem. A distância máxima que eu consegui chegar com esse drone foi de aproximadamente aí 750 metros, com um tempo de voo de aproximadamente 18 minutos. Ele está custando aqui 129 dólares, né? Colocar uns 130 dólares aproximadamente, que ele está custando. E é um dronezinho bem legal, bem estável. É um dronezinho que dá para confiar nele na hora que você estiver brincando próximo de você, apesar de não conseguir ir muito longe, mas é um drone muito bom, tá? Eu achei ele top show pra caramba. Além, né, dos motores brushless, que ser muito bom, a estabilidade dele também entrega aí uma boa estabilização, beleza? Então essa aqui é a terceira posição, KF-102. A segunda posição, meus amigos, olha qual que é? 8813 Pro. É bem parecido aqui com o KF-102, sim, é parecido. Praticamente, se você olhar, nem parece aqui que é outro drone. Mas, além do nome ser diferente, apesar da fisionomia, da estética ser igual, o desempenho dele é melhor. Eu consegui aí ir numa distância maior, tá? Eu consegui aproximadamente aí 850 metros. Só lembrando que todas essas distâncias que eu estou citando para vocês aqui é referente à distância de FPV, que é a distância da imagem da câmera do drone para o seu aplicativo no seu smartphone. Quando a imagem quando a transmissão é pelo controle, então a distância fica maior. Mas o principal aqui é a distância de FPV. Então esse aqui conseguiu chegar aí aproximadamente 850 metros, com tempo médio de voo aí de aproximadamente 22 minutos. E ele está custando 199 e 200 dólares, tá ok? Que é o valor desse drone aqui. Ele também tem uma câmerazinha aqui, ó, de fluxo óptico, tá? O KF-102 também tem a mesma coisa, a câmerazinha aqui embaixo. E ele também tem entradinha para cartão de memória, que fica aqui na sua lateral. Além dos motores brushless, que é um motor muito resistente, durável, forte, né? Então consegue fazer com que o drone consiga suportar eventos mais fortes do que drones que tem motores coreless, que não aguenta tanto. Tem aqui, ó, um gimbalzinho aqui de 2 eixos, então te dá mais estabilidade durante o voo, tá? E ele também tem aí a luzinha na parte de baixo, que ajuda na visibilidade aí à noite, tá? O KF-102 também tem, porque os dois são bem semelhantes, são praticamente aí a mesma coisa. O que muda mesmo é só os componentes internos, que faz com que o 8813 Pro tenha um desempenho muito melhor do que o KF-102. Então essa aqui foi a segunda posição. Agora a primeira posição é um drone top demais, que ó, eu gostei muito. E olha qual que é, olha o tamanho do bichão. Esse aqui é o Visu K3. Olha aí. Show! É um drone muito bonito, um drone robusto. Ele tem aqui um gimbal de 3 eixos, tá? Ó, assim, assim e assim para os lados também. Além de ter aqui na sua lateral a entradinha para cartão de memória, ele tem aqui a resolução da câmera dele é de 2.7K. Então ele entrega aí ótimas qualidades de imagem e de vídeo também, tá ok? Tem aqui os motorzinhos brushless, que são motores bem resistentes também e duráveis. Ele não tem aqui na parte de baixo a câmera de fluxo óptico, que é uma pena, mas ele se mantém muito estável, porque ele tem GPS, então mesmo não tendo a câmera de baixo aqui, ele demonstra ter uma qualidade muito boa, tá? Uma estabilidade muito boa. A distância que eu consegui chegar com esse drone aqui, com transmissão em FPV, foi de aproximadamente uns 800 metros, tá? Então foi muito bom. E esse drone aqui demonstra ter uma ótima qualidade e estabilização também, beleza? Então, o Visu K3 é o primeiro lugar. E agora eu vou dar um bônusinho para vocês, meus amigos. Tem bônus também. E olha aqui
qual é o bônus? Esse aqui é o SJRC F7 4K Pro. É, bonitão pra caramba, hein? Esse aqui é uma versão que vai a 3 km de distância, então vai longe pra caramba. Tem aí um tempo médio de voo de aproximadamente uns 25 minutos e ele chega sim, tanto em distância de FPV quanto de distância de controle. Chega aí aos 3 km. Tem uma câmera aqui com resolução em 4K, num gimbalzinho aqui de 3 eixos, ó, como é que é bem mole, ó. Então ele movimenta aqui para todos os ângulos. Não tem sensores aqui na parte de baixo, mas ele tem atrás da câmera, aqui logo atrás da câmera, aqui nesse risquinho, ele tem a entradinha para cartão de memória. Também possui GPS e ó, motores brushless, tá? Ele tá custando aqui aproximadamente 211 dólares e o Visu K3 tá custando aqui 193 dólares, tá ok? Então é só vocês fazerem a conversão aí na data que vocês estão vendo esse vídeo, para você ver o valor atual desses drones. Por que que eu não falei o valor em reais? Porque o valor pode mudar devido à alta ou à baixa do dólar. Então, se eu falar o valor aqui em real, o vídeo vai ficar defasado, tá ok? Então, eu estou citando aqui sempre o valor em dólar, porque é o valor de comércio desses produtos aqui. Então, tá aqui, o bônusinho é o SJRC F7 4K Pro, um drone que chega aí a 3 km de distância, tanto com sinal de controle quanto imagem. Tem aqui um gimbal de 3 eixos, mais entrada para cartão de memória. O Visu K3, o legal dele, não sei se eu falei para vocês, mas além de um gimbal de 3 eixos, ele tem também estabilização eletrônica de imagens, que deixa a imagem aí muito mais estável, travadinha mesmo, tá ok? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse top 5 aqui, ó. Mais um bônusinho para vocês. Se vocês ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. Sempre tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando aí pro canal. Para você não ficar de fora, se inscreva agora. Olha só os bichão, tudo aqui, meus amigos, ó. Todos esses drones aqui, os testes foram feitos por mim aqui no canal. Pode dar uma passadinha aqui para você conferir todos os detalhes. Se você ficou com alguma dúvida entre algum deles, eu vou deixar os links aqui de unbox de todos eles para vocês poderem conferir. E tá o link também do produto, se você quiser comprar, só dá uma clicadinha aqui embaixo. Além do link vai ter também o cupomzinho de desconto para você aí aproveitar os melhores preços, beleza? Então é isso aí, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou!